eu nasci no empreendedorismo, né? Eu tive isso na família bem presente. Então, tanto que eu brinco que eu não tive muita escolha rumo a seguir, né? Desde criança eu acompanhei todo o processo na engenharia, na construção, e nisso nasci em obra, brincando com os pedreiros, com os carpinteiros. Correndo e tudo mais. Então, sempre tive essa relação, sempre acompanhei desde pequeno, entendendo alguns pontos, e na época de fazer a faculdade, né, até antes, eu iniciei, e foi daí onde começou, né? Hoje a construtora incorporadora leva o meu sobrenome, Lemônaco, que vem desde do meu pai, familiar, e com o falecimento dele na pandemia veio uma nova fase da empresa, onde agregou o Carlos, que é meu cunhado, né? Além de sócio, é meu cunhado. Hoje ele atua na parte de diretor comercial, que veio junto nessa incerteza, né, do que ia acontecer. Então a gente se uniu e acabou, dentro dessa nova estruturação, seguindo aí cada vez mais avançando, cada vez mais se estruturando. E hoje a gente está com uma empresa bem sólida, uma empresa bem com nome na cidade, né, específico em Mongaguá, e foi daí onde surgiu. Sou engenheiro civil, né, me formei no Santa Cecília, na universidade, e foi aí onde surgiu. Então, a minha relação de trabalho foi de nascer mesmo e seguir os caminhos do meu mentor, né, com quem os 3, 4 anos de engenharia, mais o ensino, aprendi, né? Uma pessoa que já era 30 anos engenheiro, então deu para absorver em poucos tempo, apesar de ser novo, uma grande trajetória aí de experiência. Que hoje a construção, o empreendedorismo, ele não é fácil. Ele é coragem, você não consegue tirar do pensamento uma estrutura e, não, eu vou começar só quando eu tiver estrutura, quando eu tiver condição. Hoje você não começa nunca, você não tira do papel. Então eu vivi muito isso. Então essa parte também hoje com a construção, você tem que ter muita resiliência, você tem que estar o tempo todo sujeito ao risco, você controla ele. Cara, é engraçado porque hoje, eu percebo que eu sempre tive uma cultura de empreendedor. Desde quando eu era criança, que eu jogava os joguinhos, eu estava sempre preocupado em gerar mais riqueza. O objetivo do jogo não era nem esse, por exemplo, num The Sims, que era um jogo, acho que da nossa juventude, eu queria construir patrimônio, queria fazer casa. Saudades de The Sims, muito bom. É legal. Então eu já tinha essa questão toda de querer fazer patrimônio, querer construir algo. Então assim, e hoje eu entendo que de fato era esse meu... Esse seu instinto, né? Exatamente. Empreendedor. Exatamente, porque precisa ter mesmo, não é fácil. E a gente tem que escolher, né, a profissão que vai fazer muito cedo, né? Eu mesmo, com 17 anos, eu falei, o que eu faço? Tinha tudo para fazer engenharia naval. Eu morava em Santa Catarina nessa época, eu sou técnico em construção naval pelo Senai, fiz 2 anos e iria fazer faculdade lá. Acabei tendo um acidente surfando e não consegui prestar uma parte do vestibular. E tive que vir para São Paulo passar férias e falei, eu não posso ficar parado. E falei, preciso fazer uma faculdade. E falei, vamos começar. Mas eu não sabia e falei, vou escolher engenharia elétrica. Na faculdade eu conheci o pessoal que... eu comecei a ter mais intimidade. O pessoal, eu falei, você tá fazendo o quê? Civil. Você tá fazendo o quê? Civil. Eu falei, caramba, só eu que tô fazendo elétrica aqui. Eu falei, vamos mudar pra civil. Você se identificou mais com o pessoal que tava fazendo civil. Exatamente. Até então eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Eu só sabia que tinha que ser algo relacionado a exatas, né? Eu sempre gostei muito, sempre me dei muito bem em física, química, matemática, enfim. Então, me formei e eu virei empreendedor de fato quando me formei, né? Então, a engenharia civil estava num boom na época. Eu fiz estágio, fiz grandes empreendimentos como engenheiro, mas foi nos primeiros anos, né? No primeiro ano, na verdade. E depois veio a crise, né? Como a gente falou aí do país, instabilidade, veio a crise. E eu fiquei um período... Cara, você não conseguia achar emprego. Eu procurava, batia, entregava currículo, já estava começando a ficar até desesperado. Eu falei, e agora? Tinha R$900 na conta, eu acho que na época. Então, assim, era bem complicado. E aí, foi até esse meu tio, eu... tive uma ideia, eu falei, vou virar empreiteiro de pintura, abrir uma empresa de pintura. Eu tenho bastante amigos que são engenheiros em obras, então acho que eu não vou ter dificuldade em entrar nesse meio. E eu fui com
business plan, né? Um projeto pro meu tio. Falei, ó, tio, eu preciso comprar uma máquina, eu preciso, acho que de 40 mil reais, 30 mil reais, para eu poder começar. Aí ele falou, pô, mas você é engenheiro civil, por que você não constrói? Eu falei, então, porque para construir precisa de um pouquinho mais de dinheiro, né? Aí ele falou, me apresenta alguma coisa e a gente vê se dá certo. Aí eu apresentei um projeto, e aí ele deu essa oportunidade, entendeu o projeto e falou, cara, vamos fazer, me deu total liberdade. Então ali foi Que confiança, hein? um grande aprendizado e coincidentemente, eu morava em Santos já nessa época, eu comecei a procurar onde tinha terrenos mais baratos e coincidentemente eu fui para Mongaguá, onde, né, a Le Mônaco já tinha a história através do pai do Mauro e meu sogro, né? Então consegui fazer essas primeiras casas, deu super certo, né? Tive a sorte de fazer obra bem feita uma vez que eu sabia fazer isso, né? A parte de engenharia, de controle. E a parte comercial, que deu super certo. Vendi a casa, assim, nos primeiros 30 dias. Eu acho que vendi as 2 casas. Meu tio ficou, obviamente, empolgado, né? E ele falou, cara, vamos fazer, Tem mas agora... potencial, né? agora não vamos fazer mais 2, vamos fazer 6. Então, aí foi quando começou a escalar. Nesse período, né? Em Mongaguá mesmo, eu reencontrei o Alexandre, que é a empresa que eu tinha sido estagiário, e ele estava com algumas obras no litoral também, precisando de um apoio, de um engenheiro de confiança. E ele já conhecia meu trabalho, então acabou dando certo. A gente engatou aí bastante projeto no litoral, né? Mongaguá, Itanhaém, que é uma cidade vizinha. E aí foi só acontecendo. E aí veio o incidente da pandemia, o qual o meu sogro, pai do Mauro, faleceu. E a gente sabe o quão difícil é tocar, né, uma construtora, a responsabilidade que é. E eu falei, cara, eu preciso também me aproximar, até porque eu não conhecia o Mauro profissionalmente. Nós éramos amigos realmente sem nunca ter falado profissionalmente. E nem ele comigo, nem eu com ele. Então eu falei, eu preciso me aproximar para ver o que vai acontecer, né? A gente não pode deixar morrer isso daí. Então, acabou dando super certo, a gente teve bastante sinergia, bastante sintonia. Minha relação com o Mauro e com o Carlos é antiga, assim. Na verdade, eu estudei na escola com o Carlos, isso a gente tinha 8, 9 anos. Como ele comentou, depois ele acabou mudando de Santos, a gente perdeu o contato e tal. Muitos anos depois, na minha segunda faculdade, que eu sou formado primeiro em comércio exterior, eu fui fazer faculdade de engenharia civil com o irmão dele, que eu nem sabia que era o irmão dele. E aí vocês eram amigos? E por aí, dentro de uma turma de, sei lá, 150 pessoas divididas em muitas salas, eu fiz amizade com o irmão dele, sem saber. Peguei o telefone dele e a gente marcou um karaokê. Eu, ele e o Fernando pra gente se reencontrar. Que rolê doido! Karaokê? Marcamos um karaokê. Aí fomos pra faculdade, eu e o irmão dele, o Fernando, saímos de lá, encontramos com o Carlos e fomos pro karaokê. E foi assim, muito engraçado, porque fazia, sei lá, 15 anos que a gente não se via e a conversa fluiu, assim, acho que como se a gente se visse sempre. Como se foi não tivesse perdido o vínculo, né? Exatamente. Nossa, legal. Depois desse reencontro nosso, deu 1 ano e meio mais ou menos, ele tava noivo da irmã do Mauro, e eu já virei padrinho de casamento, porque... Aí uniu tudo. Isso. E a minha relação com o Mauro começou na faculdade, que ele fazia faculdade também de engenharia, assim como eu e o irmão do Fernando, então a gente se conheceu durante o curso. É que, recentemente, nesse ano, eu saí da última empresa que eu tava, na época era uma indústria química, e vim agregar na Le Mônaco, o pessoal tava... Caí meio que de paraquedas mesmo, conversando, vamos lá, não sei o quê, fui e fiquei.